Olá, convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde está sendo perguntada a área da região pink formada pela sobreposição de dois retângulos idênticos de dimensões 2 por 1 centímetro, como na figura. Sugiro que antes você pause e tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem-vindos à segunda aula do nosso minicurso sobre a área das figuras planas. Nossa caixa de ferramentas já tem aí algumas ferramentas, não é? A gente viu que a área de um quadrado de lado L era dado por quê? Ora, lado vezes lado, perfeito. A gente viu que um retângulo, não é? Um retângulo de dimensões B e C, a área dele era dado o quê? B vezes C. Tudo bem? Agora, vamos pensar assim. E se eu tiver um triângulo retângulo, professor, como é que eu calculo essa área dele? Triângulo retângulo. Ora, vamos pensar. A gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo qualquer, ok? De catetos B e C, o ângulo reto aqui. Bom, o que ocorre se eu pegar esse C, projetar ele aqui para cima, ó. Mesma medida C. Pegar esse B e projetar aqui, também em paralelo, né? O C paralelo e aqui o B paralelo. Ora, eu vou fechar o quê? Eu vou fechar um novo triângulo aqui em cima, retângulo também. E congruente. Por que congruente? Essa medida C, essa medida B. Ora, pelo critério lado, ângulo, lado, esses dois triângulos, né, são congruentes. Triângulos congruentes têm a mesma área. Então, se eu chamar essa área de S, essa aqui também é S, mesma área. Só que se olhar, somar as duas áreas, S mais S, equivale a calcular a área desses dois triângulos juntos, equivale a calcular a área do retângulo todo. E a área do retângulo todo eu já sei calcular. É o produto das duas dimensões, B vezes C. Ora, isso está me dando 2S igual a BC. Simplificando os dois lados da igualdade por 2, eu vou ficar com S igual a B vezes C sobre 2. Como queríamos demonstrar. Ou seja, a área de todo triângulo retângulo, qualquer triângulo retângulo, é o semiproduto dos catetos. Tá? Eu multiplico os dois catetos e divido por 2. Simples assim. Então agora a nossa caixa de ferramentas, ó, tem mais um ingrediente lá dentro, mais uma ferramenta, né? Como é que eu calculo a área do triângulo? Semiproduto dos catetos. Tudo bem? E a gente vai precisar ainda, antes de atacar a nossa questão, outro resultado muito importante mesmo. Observe, se eu pego um quadrado qualquer, tá? Vamos pegar um quadrado qualquer, marco alguns pontos iguais nele aqui, ó. Então se esse ponto aqui medir B, vou chamar esse aqui de C. Tudo bem? Então esse aqui também vai medir C, esse maior, e esse menor B. Esse maior vai medir C, esse menor B. E aqui é a mesma coisa, C e B, já que é um quadrado, os lados são iguais. Quando eu uno esses pontos, ó, o que acontece? Ó? Quando eu promovo a união desses pontos, eu obtenho 1, 2, 3, 4 triângulos retângulos, não é? Ó? 4 triângulos retângulos, perfeito, professor. Esses triângulos retângulos são todos congruentes, por quê? Eles têm cateto, o ângulo entre eles, e o outro cateto igual. Opa, congruentes, né? Observe, ó, lado, ângulo, lado. Aqui é a mesma coisa, ó, lado, ângulo, lado, né? Esse C, esse mesmo C, esse B, esse mesmo B, e assim por diante. Então são 4 triângulos que têm a mesma área, não é? Além disso, o fato dos 4 serem congruentes, os lados homólogos são congruentes. Então, se aqui, em frente ao ângulo reto, eu chamar de A, o que está de frente com o ângulo reto aqui vai ter que ser A. Aqui também vai ter que ser A. Os lados homólogos, né? Também vai ter que ser A. Agora eu estou com um quadrado aqui no meio. Como é que eu posso somar todas essas áreas? Simples, eu estou com 1, 2, 3, 4 triângulos retângulos. Eu já sei somar, calcular a área de triângulos retângulos. Então, se eu somo as 4 áreas, eu vou ter 4 vezes B vezes C sobre 2. Né? A área de cada um deles é o semiproduto dos catetos. Como se eram 4 triângulos vezes 4. Mas eu vou somar com essa área do meio. Ora, a área de um quadrado eu já sei calcular, é o lado ao quadrado, certo? Pronto, somar a área dos 4 triângulos mais a área do quadrado me deu a área total. Mas a área total, você percebe que isso aqui é um quadrado de lado A mais B, ó. Todas as medidas medem A mais, aliás, B mais C, né? Vou colocar aqui, B mais C. Todos os lados medem B mais C, B mais C, B mais C. E a gente sabe que para calcular a área do quadrado só precisa levar o lado ao quadrado. Pronto. Vamos resolver isso aqui? Isso está me dando 2BCs mais A quadrado, e do outro lado, o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se eu subtraio 2BC dos dois lados, eu chego onde eu queria. Ó. O que eu acabei de demonstrar aqui? Como queríamos demonstrar? O teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ok? O que diz esse teorema, professor? Simples, ó, simples. Em todo triângulo retângulo, qualquer um deles, em todo triângulo retângulo, o quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos dois menores. Em todo triângulo retângulo, o quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos dois menores. Esse lado maior é a hipotenusa, os dois são catetos. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Tudo bem? Então a gente tem mais uma ferramenta aqui, que é o teorema de Pitágoras agora, que vai nos auxiliar a resolver nossa questão. Como é que foi dado aí na nossa questão? Foi dado um retângulo, observe, ó, foi dado um retângulo de dimensões 2 por 1. Não é? Ele disse que esse pedaço aqui era 2 e esse aqui media 1. Muito bem. Ele pegou esse ponto aqui, ó, e fez uma translação dele para cá e rotacionou o retângulo, né? De forma que o retângulo veio para cá, para cá, para cá, para cá. Não é isso? E acho que está perfeito aqui. Perfeito não, mas está bem similar, né? Então o que ele fez? Ele pegou o mesmo retângulo e fez essa translação desse ponto e a rotação da figura toda. Se aqui era 1, aqui continua sendo 1. Claro que o fato de ser um retângulo me diz que aqui em cima também é 1. Né?
Ora, eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Todos esses triângulos retângulos, na verdade, são congruentes, né? Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Se eu faço aqui esse ângulo igual a esse, ó, opostos pelo vértice são iguais, né? São iguais. Se eu chamo esse cara aqui, ó, de x, eu posso pensar assim, ó. O fato daqui ser x vai me garantir que aqui também seja x. Por quê, professor? Porque, note, eu estou com um triângulo aqui, onde aqui mede 1, né? Aqui mede 1. Eles têm um ângulo em comum, significando o quê? Que esse segundo ângulo também vai ter que ser comum nos dois. Por quê, professor? Vamos pensar, esse cara aqui é o complementar desse. Esse é o mesmo, ó. Então o complementar dele tem que ser o mesmo embaixo. O complementar dele em cima tem que ser o mesmo embaixo. O que falta para 90, para poder a soma deles dar 90, é o mesmo que falta para a soma dar 90 aqui. Com a soma deles dando 90, com esse outro 90, fecha a soma interna do ângulo do triângulo, que é 180. Pronto. Eles têm os três ângulos congruentes, ó. Tudo bem? Eu podia fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Fazer o mesmo raciocínio. Esse cara, né, tem o mesmo tamanho desse, e aí o fato daqui ser 90, aqui ser 90, o complementar dele tem que ser o mesmo complementar desse outro cara aqui. Também eles são congruentes. Né? E o fato daqui medir 1, né, ó, me garante que os lados homólogos também são iguais. Se eu chamar aqui de x, aqui também vai ser x. O mesmo aconteceu aqui, né? X aqui também é x. Tudo bem? Então, ó, o lado homólogo que está de frente para dois tracinhos é x. Lá em cima, o que está de frente para dois tracinhos é x. Ora, eu só preciso aplicar Pitágoras nesse triângulo. Eu sei a hipotenusa? Vamos olhar? Tudo não era 2? Se eu tiro de baixo, eu fico com 2 menos x aqui em cima. Ó, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, não vamos misturar. Aqui, ó, isso aqui mede 2 menos x, né? A hipotenusa do nosso triângulozinho. Então, a gente viu que, por Pitágoras, o quadrado desse maior lado, que é a hipotenusa, né? O quadrado do maior lado, que é a hipotenusa, ele precisa ser igual à soma do quadrado dos dois menores. X ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Aí o teorema de Pitágoras, o maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois menores. Ora, isso aqui está me dizendo o quê? Isso aqui está me dizendo que o quadrado do primeiro dá 4, o quadrado do segundo dá x ao quadrado, e 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai me dar menos 4x. Não é? Esse x ao quadrado pode ser subtraído dos dois lados. Eu posso subtrair 4 dos dois lados, não é verdade? Se eu subtraio 4 dos dois lados, aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 3. E do lado de lá ficou menos 4x. Ora, eu posso simplificar dividindo tudo por menos 4. Dividir isso aqui por menos 4, vai ficar 3 quartos. Aqui, dividir por menos 4, fica só o x. Pronto, achei o x. Aí eu consigo resolver a questão, porque a área que está sendo pedida, vê se você concorda comigo, ó, é a área do retângulo inicial, né? A área que está sendo pedida é essa área aqui, ó, né? Chamada de S. Essa área S, ela é dada pela área do retângulo inicial, menos a área desses dois triângulos, lá de cima e aqui de baixo. Vê se você concorda comigo, ó. Eu pego a área desse retângulo do meio, aqui, centralizado, tiro esse pedaço e tiro esse pedaço, ó. Tira esse pedaço, vai ficar essa área central, que é a que eu quero achar. Ora, aqui é um retângulo de lados 2 e 1. Bem, a área será dada, portanto, pelo essa área dessa região, que é a área de um retângulo de lados 2 e 1. A área do retângulo é o produto das duas dimensões, menos 2 vezes a área de cada triângulo desse. Cada triângulo desse mede x, que eu já achei, e 1, né? Esses dois triângulos são congruentes. Eu mostrei aqui, posso mostrar aqui. Ora, então é 2 vezes 1 vezes x, que é 3 quartos, só que isso é sobre 2. Quando eu cancelo, eu descubro que a área que eu queria, na verdade, mede 2 menos 3 quartos. Né? 3 quartos é 4 quartos. Ora, 4 menos 3 vai dar 1 quarto, né? Ou 4 vezes 2, 8, menos 3, 5 quartos. Essa é a área que nos foi pedida. Centímetros quadrados. Simples assim.